Auditores Tiago Barbosa Cordeiro, Cláudio Augusto Canha. Procuradora do Ministério Público de Contas, Juliana Sternhardt Reiners, declara aberta a 19ª sessão ordinária da 2ª Câmara. Submeto a ata número 18, de 18 de maio, para homologação. Está aprovada. Conforme o regimento interno, oportunidade para comunicações, inclusão em pauta e devolução de processos. Conselheiro Fábio Camargo. Senhor presidente, apenas comunicar o sobrestamento, processo 43558-015, município de Colombo, na DICAP. Está comunicado. Auditor Cláudio Canha. Obrigado, senhor presidente. Para comunicar que deferi o sobrestamento na Diretoria de Controle de Atos Pessoal do ato de inativação 25249-716, haja vista que a admissão da interessada se encontra em trâmite, e do ato de inativação 460333113, haja vista a uniformização de jurisprudência 938.590.15. Obrigado. Devidamente anotado. Estou também comunicando sobrestamento no processo 340.690.14, na Diretoria de Contas Estaduais. Auditor Tiago Barbosa. Senhor presidente, para comunicar sobrestamentos na Diretoria de Controle de Atos de Pessoal dos processos 516-02415, 681, 167 e 11. Devidamente anotado. Palavra está livre para o relato da pauta. Sua Excelência, Conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães. Excelentíssimo senhor presidente e demais integrantes da 2ª Câmara, iniciou a pauta por processo de alerta 677.917/2015, município de Cianorte. É um alerta em relação a gasto pessoal do período encerrado em 2013. No primeiro momento, a DCM apontou que teriam sido extrapolados os gastos, o limite de gasto com pessoal para a emissão do alerta. A municipalidade citada apresentou a sua contrariedade, alegando que várias contratações na área da saúde de média complexidade ambulatorial e hospitalar, embora atividade de fim, foram terceirizadas. Em função dos documentos anexados, a Diretoria de Contas Municipais excluiu esses valores do gasto, já que eram atividades complementares e tiveram a sua exclusão no cálculo de pessoal, com o qual concordou o Ministério Público de Contas. E essa também é a proposta de voto, senhor presidente, pela homologação dos novos cálculos de gasto com pessoal do município de Cianorte, devidamente anotados na Diretoria de Contas Municipais, e pelo encerramento do presente protocolado, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Tomadas de conta extraordinária 796.855/2012, solicito que permaneça adiado. Da mesma forma, o 761.737/2013, município de Colombo. Adiado. 822.957/2013, de contas e com vistas. Tenho prestações de contas de transferência 516.699/2013, município de Arapongas, Diretoria de Transferência e Ministério Público. Manifesto pela regularidade das contas do senhor Antônio José Befa e Augusto Vieira da Silva, com recomendações, senhor presidente. É a proposta de voto. Está em discussão. Aprovado. 108.590/2013, município de Mauá da Serra, um repasse feito à APAI, exercício financeiro 2012, Diretoria da Transferência e Ministério Público. Entende pela regularidade das contas, com recomendações, senhor presidente. Essa também é a proposta de voto, senhor presidente. Regular. Também regularidade com recomendação nas contas do senhor Jorge Eduardo Wickerlin e Normando Lombardi, no repasse recebido da Secretaria de Estado da Educação para a PAI de São João do Ivaí. Regularidade com recomendações, senhor presidente. Regular. 126.024/2013, Secretaria de Estado da Educação, repasse feito à PAI de Pitanga, Diretoria de Transferência e Ministério Público, manifesto pela regularidade com ressalva e recomendações. E essa também é a proposta de voto, senhor presidente, pela regularidade das contas. Regular. É com ressalvas e recomendações. Da mesma forma, no 130.153 de 2013,
Secretaria de Estado da Educação, repasse feito ao município de Campina da Lagoa, 141.880/2013, um repasse feito pela Secretaria de Estado da Educação ao município de Moreira Salles. Em ambos, a proposta de voto acompanha os pareceres uniformes pela regularidade com ressalva e recomendações, senhor presidente. Regular com ressalva. 214.497/2013, um repasse feito pela Secretaria de Estado da Educação ao município de Cambira. Diretoria da Transferência e Ministério Público manifesta pela regularidade com recomendações, e essa também é a proposta de voto, senhor presidente. Regular com recomendações. O voto pela regularidade com ressalva e recomendações também no 775.308/2013, Fundo Municipal para Criança e Adolescente de Curitiba. Aprovado. Também regularidade, ressalva e recomendação no protocolo 142.295/2014 do Fundo Municipal de Assistência Social de Curitiba, repasse feito à Sociedade de Socorro dos Necessitados. Tenho em base a declaração 357.515/2016, manejado pelo senhor prefeito do município de Cambé, João Dalmácio Pavinato, contra a decisão proferida por esta Câmara no acórdão 1684/2006, na qual se alegam omissões em função de duas questões que foram tratadas no julgamento pela irregularidade, que seria a primeira, a questão do repasse feito em período eleitoral, na medida em que a eleição seria dia 3 de outubro e foi feito o repasse no dia 8 de outubro, e que estaria sendo omissa a decisão na falta de fundamentação completa nesse quesito. E o outro, data de início das obras que seria anterior ao período eleitoral. Esse são transferências já conhecidas, na qual haveria uma triangulação entre o Estado, Paraná Cidade e o município, com adesões também ao Carona. Isso já foi, o Carona foi tratado no voto, pela ressalva, entendemos aquela consulta de que quando há um programa centralizado não é a vedação do Carona, mas a proposta de voto acolhida por esta Câmara foi pela irregularidade em função do período eleitoral. Os embargos de declaração tendem a suprir a omissão com efeitos de infringência. Recebi os embargos por tempestivos e pessoa competente, conheço dos embargos que realmente merecem um aclaramento mais detalhado, mas sem o efeito de infringência, na medida em que deixo claro na proposta de voto que a questão do período eleitoral, embora a eleição tenha sido dia 3 ou 10 e o repasse dia 8, nós estamos falando no segundo turno também. Então, a primeira votação foi dia 3 de outubro, mas o repasse dia 8, sabemos que foi dia 5 de novembro, então dentro do período eleitoral. E a outra questão da data de início da obra realmente ficou omissa a decisão, no sentido de que uma declaração de que o início da obra foi feito antes do período eleitoral, na data indicada no documento, foi assinada unilateralmente pelo prefeito. Não existe uma missão de ordem de serviço, nenhuma outra prova documental, apenas uma declaração do próprio interessado de que a obra teve início antes do período eleitoral e faltaram apenas os repasses do Estado. Então, nesse sentido, recebo, aclaro para dizer que essa declaração unilateral não se constitui em prova suficiente para comprovação do ato, da data de início da obra, por ser unilateral e firmado pelo próprio interessado. Então, pelo conhecimento dos embargos, pelo seu provimento parcial, para aclarar a decisão na sua parte de fundamentação, nos termos que anunciei, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Tem o processo de servidor do Tribunal, 498.850/2015, interessado Maria José Carvalho. Esse processo já foi julgado para esta Câmara, foi deferido no período de 5 de março de 2001 a 11 de 2 de 2015, para efeito de aposentadoria e disponibilidade de adicionais, tempo de serviço prestado ao Estado. Encaminhado à Diretoria de Gestão de Pessoas, foi identificada a discrepância entre a fundamentação e o texto dispositivo, e por isso que trago a plenário de ofício para retificação, para incluir a expressão todos os efeitos legais, e não só aqueles
anunciados, incluindo aí, portanto, licenças especiais. Pela retificação, senhor presidente. Discussão aprovada. Senhor, prestação de contas do Poder Executivo Municipal de Moreira Salles, 269.872, 2014, exercício 2013. Esse processo, nós tivemos duas contraditórias e uma manifestação espontânea do interessado, senhor Luiz Antônio Volpato, Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público. Ao final, reconhecem regularizado uma série de apontamentos iniciais, mas mantém a irregularidade das contas por dois motivos. A primeira, recolhimento em atraso de contribuições patronais do INSS, causando prejuízo horário pela multa, né? E a outra questão do cargo de contador, exercido em contrariedade ao prejulgado 06. Em relação à multa do recolhimento em atraso, eu não estou considerando como irregularidade. Nós estamos falando de um valor de R$ 57,10. Né? Para fins de emissão de um juízo de desaprovação de contas anuais, entendo que é irrelevante. Por isso que entendo apenas pela ressalva deste item, né? Pela regularidade, com essa ressalva. Com relação à questão do prejulgado 06 do serviço de contador, nós tínhamos um servidor que era agente de serviço de saúde com formação em contabilidade, que tenha sido designado para o serviço de contabilidade. No primeiro prejulgado, primeiro contraditório, foi estabelecido isso, Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público analisaram essa questão, mas entre esse período do segundo contraditório e a manifestação conclusiva, teve uma petição do interessado, as folhas 65, se não me falha a memória, 63 e 64, informando a exoneração desse servidor e a designação de um técnico de contabilidade, também servidor efetivo do município, para ocupar a função de contador, o senhor Reginaldo Martins de Souza. Entendo, então, por isso, senhor presidente, como regularizado a questão nos termos do prejulgado 06, já que é servidor efetivo, com formação em contabilidade, exercendo o cargo de contador em comissão, então, da estrutura administrativa do município. Então, tendo regularizado a proposta de voto, segundo essa fundamentação, pela expedição de parecer prévio, pela regularidade das contas do senhor Luiz Antônio Volpato, prefeito de Moreira Salles, exercício 2013, com ressalva em relação ao pagamento de encargos no atraso de contribuições previdenciárias e também recomendações. É o relatório com a proposta de voto, senhor presidente. Discussão, regular com ressalvas e recomendações. Senhor presidente, eu acredito que esgotei a pauta, mas antes já que eu fui rápido e adiado esse processo, em relação a este último protocolado, não é o voto deste protocolo, mas é uma questão que eu estou enfrentando em várias prestações de contas municipais e principalmente na área estadual, senhor presidente e mais conselheiro, que é a falta de disponibilidade financeira para recolhimento de tributos em função de despesas ou prioritárias ou uma desídia do responsável em não fazer o seu contingencionamento. Eu tenho feito um exame criterioso e acho que aquela questão de simplesmente apontando um atraso, verificar a irregularidade das contas não é o suficiente, nem para a desaprovação de contas e também para a aplicação de sanções pessoais. Por um motivo muito simples, nós temos que demonstrar e dar esta oportunidade também ao interessado de que demonstre quais são as despesas que foram prioritárias em função de uma queda de receita ou uma falta de repasse orçamentário do Estado, doutora Juliana. Tem várias entidades que o Estado não repassou o recurso, estavam na seguinte dúvida: ou eu pago folha pessoal e pago o fornecedor e não pago os encargos, tributos e etc. Então, acho que essa é uma demonstração que o gestor tem a oportunidade de fazer, é demonstrar que ele escolheu despesas prioritárias, ou seja, o contingencionamento tem que ser motivado. Eu sei que nós também temos ônus da prova do interessado, mas até lá na inspetoria, senhor presidente, temos discutido bastante isso, que nós temos também que demonstrar aonde está a desídia do gestor. Eu dei o exemplo: se ele não pagou conta para fazer uma viagem de capacitação da diretoria, por exemplo,
não era uma despesa prioritária, que implicasse em descontinuidade das suas atividades, ou por uma reforma de gabinete, eu estou fazendo os opostos para a gente possa entender que é um dever do gestor, né, também motivar o contingenciamento. E nós também temos que apontar nas nossas impugnações e nos nossos votos, pelo menos é como eu penso, senhor presidente, de que aonde ocorreu a falta de critério no contingenciamento, né, e de despesa. Então é só esse esclarecimento que faço, senhor presidente, para que, embora aqui eu aceite por outro motivo, em algumas prestações de contas eu estou analisando a gestão e as escolhas do gestor na eleição de despesas prioritárias. Com essas palavras, agradeço a atenção de Vossa Excelência e da douta Câmara. Agradeço a Vossa Excelência, cumprimento pela explanação e o estudo que está realizando a respeito. E nessa época de vacas no brejo e magérrimas, né, é uma boa solução. Senhor presidente, me permita eu abrir a discussão do protocolo da 498-858-2015. Na realidade é o contrário, foi contado para todos os efeitos legais e é só para efeitos de adicionais, aposentadoria e disponibilidade, e não licença especial. Então eu invertia, eu mantive o que já tinha sido decidido, quando o correto são os 3 efeitos e não todos os efeitos legais. Só essa retificação, senhor presidente. Devidamente anotado e retificado. Agradeço a Vossa Excelência e concedo a palavra à Sua Excelência, o conselheiro Fábio Camargo. Obrigado, senhor presidente e demais membros que compõem essa segunda Câmara. Eu inicio, senhor presidente, solicitando o adiamento dos processos 199-13507 e 12338109, senhor presidente. Estão adiados. Processo 68149712, tomada de contas extraordinária, Márcio da Aparecida Mainardes, consórcio intermunicipal para aterro sanitário. A diretoria de contas municipais foi pela procedência da tomada de contas, pelo atraso no envio dos registros do SINAM do 1º ao 6º bimestre do 12 e multa cumulativa. O Ministério Público de Contas acompanhou a DCM e eu voto pela procedência da tomada de contas com multa do artigo 87, 3b da Lei Complementar 113 do 5 ao gestor pelo atraso do 1º ao 5º bimestre, o 6º bimestre sendo apurado nas contas de 2013. Esse é o voto, senhor presidente. Está em discussão, aprovado. Senhor presidente, também solicito o adiamento dos processos 159.82309 e 173.96609, senhor presidente. Adiados. Senhor presidente, processo 207.84409, prestação de contas de transferência, Laércio Ribeiro Filho e outros, município de Santa Cruz de Monte Castelo. A DAT foi pela regularidade com ressalva e multa pelo atraso de 224 dias na entrega das contas. O Ministério Público de Contas pela ressalvas e multa, e é como eu voto, senhor presidente. Regularidade com ressalva e multa. Aprovado. Processo 355-34709, prestação de contas de transferência, Neuza Barbosa Margonar e outras, Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Cambé. A DAT foi pelo encerramento do processo, eis que já apreciadas as contas em relatório de inspeção. O Ministério Público da mesma forma, e é assim que eu voto, senhor presidente. Aprovado. Processo 25.13.24.11, prestação de contas de transferência. Senhor presidente, nesse processo solicito o meu impedimento, senhor. O impedimento, conselheiro Fernando Guimarães, está convocado o auditor Cláudio Canha. Prestação de contas de transferência, município Fazenda Rio Grande, Francisco Luiz dos Santos, Cláudia Aparecida Galho, Clarice Lourenço Teriba, Instituto Confiança. Termo de parceria exercício do 10, no valor de 661.362. A DAT foi pela irregularidade das contas, terceirização, restituição parcial dos recursos e multa. O Ministério Público de Contas pela irregularidade das contas, terceirização, restituição parcial dos recursos, multa aos gestores para cada trabalhador contratado. Acompanha a unidade técnica pela irregularidade das contas, restituição parcial dos recursos solidariamente pelo Instituto Confiança, pela senhora Cláudia Aparecida Galha e pelo senhor Francisco Luiz dos Santos.
357.465,24, em razão da cobrança de custos operacionais de 54.889,48, outras despesas 1.600, provisões 32.473,27 e despesas não comprovadas de 268.502,49. Multa do artigo 87.4G e do artigo 87.5A da Lei Complementar 115 do 5 ao senhor Francisco Luiz dos Santos pela não contabilização das despesas com pessoal e contratação de pessoal sem concurso público, multa proporcional ao dano de 10% no valor a ser restituído. Por haver aplicado a multa proporcional ao dano, imputei apenas uma multa pela contratação sem concurso. Comunicação ao Ministério Público Estadual, esse é meu voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Senhor presidente, os processos 274.550.12 e o processo 3017.83.12. Não, eu solicito, desculpe, senhor presidente, deixa eu só ver aqui. O processo 253.815.11, eu solicito adiamento, senhor presidente. Adiado. Aqui são dois processos de prestação de contas de transferência. O processo 274.550.12, prestação de contas de transferência, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Fênix, Secretaria de Estado da Educação, Maria Amélia Santiago Ferreira, Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Fênix. E também o processo 3017.83, também prestação de contas de transferência, João Justo, Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Santo Tomé. Tanto a DAT quanto o Ministério Público de Contas pela regularidade com ressalva diante do recolhimento da aplicação financeira na fase de instrução, e é assim que eu voto, regularidade com ressalva. Está em discussão. Aprovado. Processo 51.44.313, prestação de contas de transferência, município de Rio Bonito do Iguaçu, César Augusto Bovino e outros, município Rio Bonito do Iguaçu. A DAT, Ministério Público de Contas, pela regularidade das contas com recomendação diante da ausência de certidão na formalização do convênio, fase de adaptação dos jurisdicionados ao CIT, regularidade com recomendação, senhor presidente. Aprovado. Processo 633.988.13, prestação de contas de transferência, Fundação Araucária, Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Desenvolvimento Científico. A DAT, pela regularidade das contas, com recomendação diante do atraso de 7 dias na apresentação das contas, atraso na alimentação bimestral do CIT e ausência de certidão na formalização do convênio, fase de adaptação dos jurisdicionados. Ministério Público de Contas, regularidade das contas com recomendação e multa. Voto, senhor presidente, pela regularidade das contas com recomendações sem a multa proposta pelo Ministério Público de Contas diante da fase de adaptação dos jurisdicionados ao CIT, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Senhor presidente, vou solicitar também o adiamento dos processos 359.871.14, 832.040.15, 65.20.52.13 e 538.143, senhor presidente. Estão adiados. Processo 276.459.11, relatório de inspeção, Câmara Municipal de Araucária. Albanor José Ferreira Gomes, Olisandro José Ferreira, Fundo de Previdência Municipal de Araucária, Pedro Ferreira de Lima, Lidiane Judite Muraro, Ana Eulália Silva, Município de Araucária. ADICAP, pela procedência parcial. Ministério Público de Contas, pela procedência parcial. Voto, senhor presidente. Poder Executivo, procedente, achado 1, admissão de servidores efetivos não registrados no Tribunal de Contas, que já foi regularizado. Prejudicados, o achado número 2, o número 3 e o número 4, por já terem processo em trâmite sobre o mesmo assunto nessa casa. Já o Poder Legislativo, improcedente, o achado número 2, irregularidades no provento ou cargos de assessor especial. Prejudicados, senhor presidente, o achado 1 e o achado 3. Já a questão do Fundo de Previdência do município de Araucária, procedentes, o achado número 1, o achado número 2, a regularização após a inspeção.
determina ao Fundo de Previdência que, no prazo de 30 dias, encaminhe a documentação referente ao ato de inativação da senhora Ermelinda Petri. Esse é o voto, senhor presidente, pela procedência parcial. Está em discussão. Aprovado. Senhor presidente, os processos número 21.66912 e 18.001013, eu solicito adiamento, senhor presidente. Adiamento. Processo 182.00513, prestação de contas anual, Claudemir Hernandes Pedro Gonçalves, Câmara Municipal de Juranda. Prestação de contas do Poder Legislativo do município de Juranda, referente ao exercício financeiro do 12, de responsabilidade do senhor Pedro Gonçalves. Diretoria de Contas Municipais pela irregularidade das contas e multa, ausência de publicação das informações orçamentárias e financeiras na internet e atraso na não entrega do 6º bimestre do SIM-AM e multa ao gestor. O Ministério Público de Contas acompanha a unidade técnica. E eu voto, senhor presidente, pela regularidade das contas. Observo que o município contava com menos de 50 mil habitantes, que a Lei de Responsabilidade Fiscal estabeleceu um prazo de carência para esse município publicar os seus dados na internet. Nesse caso, 2012, e foi a partir de 2013. Então, eu afasto também a multa do 6º bimestre, porque o gestor no exercício subsequente era outro. Esse é o meu voto pela regularidade das contas, senhor presidente. Está em discussão. Conselheiro Fernando. Senhor presidente, só para fazer parcialmente divergido do relator em relação à falta de publicação de informações online das execuções orçamentárias e financeiras. Não só pelas nossas normas, mas principalmente porque também temos uma lei de acesso a informações de obrigação obrigatória, de aplicação obrigatória. Então, não vejo como só a disposição da lei Capibaribe, que é a lei emenda 131, pudesse ser suficiente para afastar as outras obrigações. Então, mantenho pela irregularidade das contas, senhor presidente. Por esse motivo, em relação ao 6º bimestre, sim, é outro gestor, então não seria motivo para a desaprovação da conta. Não está aprovado o voto do relator. Obrigado, senhor presidente. Processo 188.85912, município de Açaí, interessado Michel Ângelo Bontempo. Prestação de contas anual do Poder Executivo do município de Açaí, relativo ao exercício 2011, de responsabilidade do senhor Michel Ângelo Bontempo. A DCM foi pela regularidade, o Ministério Público de Contas pela irregularidade, em face da terceirização do Serviço de Saúde e de Assistência Social por intermédio do termo de parceria com o Instituto de Saúde Provida e com o Instituto Corpo para o Desenvolvimento de Qualidade de Vida. Senhor presidente. Conselheiro Fernando Guimarães. Em função da matéria, eu declaro a minha suspeição. Está convocado o auditor Tiago Barbosa Cordeiro. Observo que esse tribunal, senhor presidente, no mesmo exercício financeiro de 2011, julgou regulares as contas do termo de parceria celebrado no Instituto de Saúde Provida, referente ao exercício do 7, apenas ressalvando a ausência dos originais das publicações relativas ao procedimento licitatório e do regulamento para a contratação de servidores, dos serviços e compras. Também destaco que as contas anuais do senhor Michel Ângelo Bontempo, referentes aos exercícios do 9, do 10 e do 12, foram julgadas regulares ou regulares com ressalva e recomendações, sem qualquer apontamento relacionado à terceirização de serviços públicos. Assim, considerando que o parecer ministerial funda-se estritamente na alegação de terceirização de serviços públicos de saúde e de assistência social, tenho para mim que não se pode alterar os critérios até então adotados para análise da gestão fiscal do senhor Michel Ângelo Bontempo, especialmente se levarmos em consideração que o ato ora impugnado pelo Ministério Público de Contas já foi apreciado por esse tribunal ao final do exercício do 11 e não foi apontada nenhuma irregularidade referente à terceirização desses serviços públicos. Portanto, senhor presidente, eu voto pela emissão de parecer prévio, recomendando a regularidade das contas do Poder Executivo do município de Açaí, relativo ao exercício financeiro de 2011. Está em discussão? Senhor presidente, Auditor Tiago eu Barbosa. vou solicitar vistas desse processo. Vistas a Vossa Excelência. Processo 133.110.13, prestação de contas do prefeito municipal. Bento Batista da Silva, Leila Mioto Amadei, município de Juranda.
Prestação de contas do Poder Executivo do município de Juranda, referente ao exercício financeiro do 12, de responsabilidade da senhora Leila Mioto Amadei. Diretoria de Contas Municipais do Ministério Público de Contas pela irregularidade e multa. Déficit nas contas não vinculadas de 1,28% e atraso de 64 dias na entrega do 6º bimestre do SIM-AM. Senhor presidente, eu voto pela questão da ressalva do déficit orçamentário. Eu afasto a multa pelo atraso na entrega do 6º bimestre do SIM-AM, porque a responsabilidade é imputável a outro gestor. Então, pelo parecer prévio pela regularidade das contas, ressalvando o resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Por último, senhor presidente, processo 160.141.13, prestação de contas do prefeito municipal Olívio Brandeleiro Moacir Fiamoncini, município de Santa Isabel do Oeste, desculpe. Prestação de contas do Poder Executivo do município de Santa Isabel do Oeste, exercício financeiro do 12, do senhor Olívio Brandeleiro. A Diretoria de Contas Municipais, pela irregularidade e multa pela existência de obrigações financeiras sem o necessário suporte em disponibilidades, ocasionando um déficit de R$ 1.612.262,59. O Ministério Público de Contas acompanhou a unidade técnica. Deixo de acolher os documentos juntados depois de decorridos mais de 2 anos do último ato processual na data de 3/14 e ainda assim posteriormente a inclusão do presente expediente em pauta para julgamento. Mediante consulta à documentação juntada, percebe-se a reapresentação de documentos que já constavam dos autos, o que evidencia o caráter meramente protelatório na juntada. Em relação ao pedido de inclusão de advogado, observo que já foi providenciado a autuação do patrono em 23/5/16. Portanto, senhor presidente, voto pela emissão de parecer prévio pela irregularidade das contas do senhor Olívio Brandeleiro, referente ao exercício do 12, em razão da existência de expressivo déficit das obrigações financeiras frente às disponibilidades, senhor presidente. Está em discussão. Senhor presidente, Conselheiro Fernando. eu tenho sistematicamente alguns processos não considerado o cálculo feito pela disseminação do artigo 42. Eu sempre cito, na época eu discordava do conselheiro Canha, que precisava ser feito o cálculo pelos 8 meses, e depois refleti, tenho feito isso, inclusive, nos processos que estão sobre minha relatoria. Como eu não posso afirmar nesse processo que, mesmo com o cálculo de 8 meses, tenha gerado um déficit, porque o 42 fala o quê? Contrair obrigação, não fala em déficit. Contrair obrigação sempre nos últimos 8 meses, que não é o critério simples de disponibilidade financeira do início do exercício final. E como não está apontado o déficit financeiro do exercício, porque sempre uma coisa está atrelada à outra. Eu vou solicitar visto para não cometer nenhuma injustiça com o gestor e também nenhuma injustiça com o cálculo apresentado pela DCM, já que faltam outros critérios. Com vistas a Vossa Excelência. Senhor presidente, eu agradeço a atenção, era o que eu tinha em pauta. Agradeço o conselheiro Fábio Camargo e passo a palavra a Sua Excelência, o auditor Tiago Barbosa Cordeiro. Muito obrigado, senhor presidente, senhores conselheiros, senhor auditor, senhora procuradora. Tenho em pauta um ato de inativação, processo 135.306 de 2015. É uma reserva remunerada concedida com proventos proporcionais ao militar Antônio Milton Correia, no posto de Cabo. A Diretoria de Controle de Atos Pessoal inicialmente solicitou diligência para que fosse apresentado ao processo a certidão de tempo de contribuição expedida pelo Instituto Nacional de Seguridade Social. Isso tudo aludindo que teria sido incorporado ao tempo do militar período de contribuição ao regime geral. Paraná Previdência apresentou o documento requerido, no qual consta contribuição previdenciária ao regime geral de 4 anos, 3 meses e 23 dias. A unidade técnica, reanalisando o feito,
apontou a necessidade de nova diligência à origem para a correção dos cálculos do benefício previdenciário e exclusão do tempo de contribuição havido ao regime geral. Eu fiz um despacho indagando a Diretoria de Controle de Atos Pessoal quanto à aplicabilidade do artigo 2º da Lei 7.634 de 1982, em relação ao ato de reserva. A Diretoria de Controle de Atos Pessoal, examinando essa questão, manifestou-se pela aplicabilidade desse artigo 2º dessa lei e manifestou-se pela legalidade de registro da concessão do benefício. O Ministério Público, igualmente, opinou pela legalidade de registro do ato. Aqui, para esclarecer melhor esse relatório, o fato é que o Tribunal, a Unidade Técnica e, me parece, até o Ministério Público, tem considerado que, em razão da Lei 1943 de 1954, não prevê a possibilidade de cômputo do regime geral, de tempo do regime geral para os militares, seria, então, indevida a inclusão desse tempo no cálculo da reserva. E remeti para a análise da unidade justamente esse dispositivo dessa lei de 1982, que prevê expressamente a possibilidade dessa contagem do tempo do regime geral aos militares. E, então, a unidade, anuindo com essa possibilidade, entendeu que a reserva encontra-se legal e merece o registro. O voto que apresento discorda desse posicionamento. Na verdade... Senhor presidente, eu estou na presidência, desculpe, eu só saí do lugar. O senhor Tiago, pedir licença, Vossa Excelência, que na verdade eu estou com vários processos no gabinete sobre reformas de policiais militares. E eu tive uma notícia que o comando da Polícia Militar está interessado em regularizar as situações. Então eu estou fazendo um levantamento de todas as questões inerentes, então eu vou pedir vistas, até para que também inclua no meu levantamento quais são os pontos que discordamos que necessitam de algum ajuste. Então, senhor presidente, não tenho nenhuma objeção. Não tenho nenhuma objeção. Já adianto, na verdade, que a minha proposta é porque não foi computado nessa reserva proporcional o tempo do regime geral, e eu entendo que deva ser computada. Então, a minha proposta é para que seja corrigido e computado de acordo com essa lei de 1982 e o raciocínio que eu traço aqui de que não há impedimento para o cômputo desse regime, do tempo do regime geral na concessão de reserva. Então, eu só adianto essa questão, inclusive, para o debate e para o estudo do conselheiro Fernando. Obrigado. Senhor, agora entrego novamente a presidência ao conselheiro Batista, que tem a palavra. E Vossa Excelência ficou com vistas do processo. Prossigo, então, senhor presidente, com outro ato de inativação, é o 320/60 de 2016, uma aposentadoria concedida pelo município de Cambé a Sueli Aparecida Zaminelli, no cargo de técnico em enfermagem. Foi feita a diligência para que fosse apresentado demonstrativo do cálculo dos proventos quanto à proporcionalidade das verbas transitórias. A Cambé Previdência, a entidade previdenciária, apresentou justificativa no sentido da desnecessidade da apresentação desse demonstrativo. De acordo com o entendimento da entidade, quando a média apurada dos maiores salários se mostra menor do que a última remuneração, mesmo sem verbas transitórias proporcionalizadas, no momento de comparação para fins de definir o valor dos proventos, nenhum valor que se adicione à última remuneração trará reflexo no valor dos proventos. Portanto, não é necessário demonstrar nos cálculos
nos autos o cálculo das verbas transitórias. A Diretoria de Controle de Atos Pessoal acolheu as justificativas apresentadas, manifestou-se pela legalidade de registro no ato, sugere, no entanto, a emissão de determinação ao gestor para que nos processos de aposentadorias futuros observe as regras estabelecidas no Acórdão 3.155/2014 desse Tribunal Pleno. O Ministério Público de Contas acompanha a manifestação da unidade técnica pela legalidade de registro do ato e pela emissão de determinação para que seja apresentado demonstrativo. E a proposta segue essas duas manifestações pela legalidade de registro do ato tratado e pela determinação ao município e à autarquia previdenciária para que atenda o que foi decidido no Acórdão 3.155/2014 do Pleno e encaminhe o demonstrativo que ficou faltando nesse processo, mas que nesse processo não seria necessário. Está em discussão. Aprovado. Senhor presidente, eu tenho uma admissão de pessoal 732-640-2011. Eu verifiquei a necessidade de uma complementação do voto e solicito adiamento em razão disso. Está adiado. Tem, então, por fim, outra admissão de pessoal 353-787-2012. Essa admissão é realizada pelo Paraná Educação, processo seletivo simplificado, edital 1 de 2011, relativo à contratação pelo regime da CLT de 15 profissionais de engenharia civil para dar cumprimento às obrigações previstas no contrato de gestão firmado com a Secretaria de Estado da Educação, Governo do Estado do Paraná. A Diretoria de Contas Estaduais constatou que a documentação está de acordo com a instrução normativa e as contratações foram efetuadas dentro do prazo de validade do processo seletivo. Foi feita a diligência, visando esclarecimento quanto a alguns candidatos, porque não foi apresentado contrato de trabalho, termo de existência ou algum esclarecimento adicional. O Serviço Social Autônomo apresentou esclarecimentos. A Diretoria de Contas Estaduais considerou a diligência atendida. A Diretoria Jurídica opinou por diligência interna à Diretoria de Contas Estaduais, a fim de que a unidade se manifestasse a respeito da observância dos limites de gasto com pessoal da Lei Complementar 101 de 2000. A Diretoria de Contas Estaduais esclareceu que as dimissões deste processo foram efetuadas no primeiro quadrimestre de 2012 e o Poder Executivo, no terceiro quadrimestre de 2011, se encontrava com 95,20% do limite da Lei Complementar 101 de 2000, ou seja, excedeu aos 95% do limite permitido do artigo 22C e estava acima do limite previsto no artigo 22, portanto, só poderia ocorrer a admissão observada a recomposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança, conforme inciso 4 do dispositivo. Esclareceu ainda que as admissões dos processos apensados refere-se ao segundo quadrimestre de 2012 e foram respeitados os limites da Lei Complementar 101 de 2000. A Diretoria de Controle de Atos Pessoal aduziu que as contratações do primeiro quadrimestre de 2012, mesmo desrespeitando os gastos dos limites estabelecidos pela Lei Complementar 101 de 2000, deveriam ser registradas, uma vez que os admitidos agiram de boa-fé e não deram causa à irregularidade. Salientou que, no caso da negativa de registro aos admitidos no primeiro quadrimestre e concedendo-se registro aos admitidos no segundo quadrimestre, haveria total desrespeito à ordem classificatória do certame. Contudo, tendo o gestor não respeitado o limite de gasto com pessoal, seria cabível a aplicação de sanção e aí sugere aplicável a multa do artigo 87.4b da Lei Complementar 113 de 2005. Considerou cabível também a sanção de impedimento para obtenção de certidão liberatória, nos termos do artigo 85, inciso 5 da Lei Complementar 113 de 2005, motivo pelo qual sugeriu a expedição de ofício para defesa.
Foi feita a intimação, o ex-superintendente do Serviço Social Autônomo Paraná Educação, o senhor Flávio José Arnes, foi intimado, foram juntados documentos, apresentadas justificativas, o interessado alegou que as contratações foram realizadas dentro do limite prudencial exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme demonstrativo da despesa com o pessoal de maio de 2011 a abril de 2012. Ainda respondendo a uma indagação do Ministério Público quanto a que as admissões deveriam ter sido realizadas mediante concurso público, conforme artigo 37, inciso 2 da Constituição, o responsável afirmou que esse dispositivo aplica-se tão somente à administração pública direta e indireta, não incidindo sobre as pessoas de direito privado. A Diretoria de Controle de Atos Pessoal mantenha o seu opinativo pela legalidade de registro, tece alguns comentários quanto à questão da infringência à Lei de Responsabilidade Fiscal, também mantenha sua sugestão de aplicação da multa do artigo 87.4b da Lei Complementar ao responsável em razão de que as admissões realizadas no primeiro quadrimestre de 2012 ofenderam claramente a Lei de Responsabilidade Fiscal. O Ministério Público de Contas reitera seu opinativo pela negativa de registro dos atos admissionais, por entender que foi descumprida a regra constitucional que exige a realização do concurso público. Então, entende o Ministério Público que as admissões deveriam ser realizadas por intermédio do concurso, nos termos do artigo 37, inciso 2 da Constituição. Eu, no meu voto, acompanho a Diretoria de Controle de Atos Pessoal quanto à legalidade de registro das admissões. Devo fazer referência de que foi apresentada ontem uma nota técnica do Serviço Social Autônomo Paraná Educação, aduzindo que não seria cabível a aplicação da multa pelo desrespeito ao limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Aduz aqui que, segundo o relatório de gestão fiscal do período de maio de 2011 a abril de 2012, abrangendo o primeiro quadrimestre de 2012, ficou demonstrado que as admissões ocorridas no primeiro quadrimestre de 2012 estariam dentro do limite prudencial. E também aqui faz referência ao óbice apresentado pelo Ministério Público, de que deveria ter sido feito concurso, referindo a decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 18649, que julgou pela regularidade do Paraná Educação e sua faculdade de contratação do pessoal pela forma do processo seletivo, sendo cumpridos todos os princípios do artigo 37 da Constituição, conforme, inclusive, se manifestou a Diretoria de Contas Estaduais. Então, feito essa referência a essa nota técnica, prossigo no sentido de que acompanho a unidade técnica quanto à legalidade de registro, deixo de propor a aplicação da multa em razão da infringência à Lei de Responsabilidade Fiscal e também faço aqui uma transcrição de um trecho da decisão do Supremo Tribunal Federal, que foi relatada pelo ministro Teori Zavascki, que justamente afasta essa obrigatoriedade da realização de concurso público e descreve que haveria necessidade, sim, de que seja mantido um padrão de objetividade e eficiência na contratação e nos gastos com o pessoal, que, a meu ver, pelo processo seletivo que foi realizado, foi observado. Então, com essas considerações, senhor presidente, a proposta de voto é pela legalidade de registro das admissões do Serviço Social Paraná Educação. Está em discussão. Aprovado.
Obrigado, senhor presidente, era o que tinha a relatar. Agradeço a Vossa Excelência. Concedo a palavra, Sua Excelência, ao auditor Cláudio Augusto Canha. Obrigado, senhor presidente. Eu tenho prestações de contas municipais e uma tomada de contas ordinária que estão adiados. Eu solicito que assim permaneça. Sendo autorizado, passo aos atos de inativação pela legalidade de registro. Protocolos 1834-3411, Jussara do Rocio Passos Luciano, 56407111, Floresval Raimundo dos Santos, 618554111, Márcia Feli, 32818512, Araci Santana, 22079313, Samuel Jorqueira, 31302313, Zilda do Carmo Souza, 32660013, Tabajara Chaves, 12575313, Mariene de Fátima Martins, 17584013, Gilson Bueno, 19728213, Leonilda Garcia Fernandes, 26331513, Marlene Pinheiro, 27152013, Aparecido Martins, 28931413, Antônio Carlos Capato, 29527613, Paulo Juvelino Júnior, 29880113, Claudemir Colauto, 31286313, José Carlos Martins Neves, 31652413, Gilda Felisberto, 32465913, Maria Estocco, 32480213, Olívia Massaro, 33080213, Antônio Filgueiras, 36500713, Onira Ram, 36990313, José Braz Ribeiro Filho, 37280713, Marileia dos Santos, 45025513, Luiz Aparecido dos Santos, 46202413, José de Paula e Silva, 46257113, Edilair Bartzik Antunes, 47541013, Ivete Voigt, 48088013, João Pereira de Souza, 51654013, Newton Duarte, 53291013, Lindamir da Costa, 56920113, Berenice Salles, 600-818-13, Amadeu de Camargo Lopes, 1834314, Davi Celestino Zava, todos pelo registro, senhor presidente. Pelo registro. Pelo registro em todos eles. O protocolo 10433414 solicita adiamento. Adiado. Senhor presidente, nos protocolos 38202414, 802864414, 109412514 e 477215, consta o conselheiro emérito Rafael Iatauro como responsável. Vossa Excelência, como convocado, substituindo o impedido Fábio Camargo. Então, todos esses que eu anunciei pela legalidade de registro. Legalidade. Protocolos pelo registro também, nos protocolos 396769914, Benedito Bacheto, 525399914, Maria Inês Felipe, 6221914, Marlene Borges dos Santos Nascimento, 111773714, Mari Dieter Pinto, 31308514, Dalma Ieda Ferreira e 723879515, Sônia Aparecida Melo, todos pelo registro. Pelo registro. No protocolo 83555... Pela ordem, Excelência. A senhora procuradora pediu manifestação. Só um esclarecimento no seu relato, o 111-773714... Eu tenho uma opinião pela negativa de registro. Eu solicito adiamento, senhor presidente, desse processo. Então está adiado. O protocolo 83555315 é a retificação do acordo 138816, segunda Câmara, onde constou como cargo agente educacional que se faça constar motorista. Em alteração. Aprovado. Pelo registro, protocolos 845655615, Carlos Roberto Bispo,
867-43915, Sueli Fagundes Branco, pelo registro de ambos. Pelo registro. Revisão de proventos 705-357-12. Na verdade, é uma reversão de aposentadoria por invalidez. Eu acompanho os pareceres, porque seja anotado que foi revertida a aposentadoria por invalidez, sem promover o registro, haja vista que reversão de aposentadoria não é ato sujeito a registro no Tribunal de Contas, e também pela instauração de ofício de uma tomada de contas especial pelo Instituto de Perdão, apenas pela anotação sem o registro da reversão de aposentadoria, fazendo constar então essa anotação e pela impossibilidade do registro da reversão de aposentadoria. Está em discussão. Aprovado. Pela legalidade de registro, 81368012, revisão de proventos de Carvalho Marques da Silva. Aprovado. Protocolo de admissão de pessoal 48791-311 é a apresentação de protocolo pelo registro de Cassi Kachuk Refosco, a segunda colocada em concurso público do município de Laranjeiras do Sul, cuja admissão se deu por força de decisão judicial no mandado de segurança 315 de 2011. Eu entendo, já sabendo da contrariedade do conselheiro Fernando Guimarães, eu entendo que seja arquivado sem análise de mérito, haja vista que se trata de admissão decorrente de decisão judicial. Está em discussão. Aprovado. Conselheiro Fernando. Você foi pelo arquivamento, né? Arquivamento. Eu entendo que o cumprimento de decisão judicial faz parte do exame da legalidade. Só que nesse processo nós temos um parecer do Ministério Público pela negativa. Então, você está visto até para estudar a matéria da negativa de Estão vistas a Vossa Excelência. Embargos de declaração 253800916, interpostos por Lídia Bettinati Zequeto contra o Acórdão 509/2016 desta Câmara, que determinou o arquivamento do processo referente à revisão dos seus proventos, haja vista que não havia modificação do fundamento legal. Eu acompanho os pareceres, então, pelo conhecimento e não provimento, haja vista que faz parte do texto constitucional, que não há registro de revisão de proventos em que não haja modificação do fundamento legal. Então, quanto aos embargos, pelo conhecimento e não provimento. E há notícia dada pela própria embargante de que houve o pagamento de uma verba irregularmente feito e que a posteriori foi cancelado o pagamento dessa verba, dessa gratificação. Eu entendo então porque seja determinado a Maringá Previdência a instauração na forma e nos prazos do artigo 234 do nosso regimento interno de uma tomada de conta especial para apurar eventual ocorrência de dano erário. Está em discussão. Aprovado. Embargos de declaração 2805416, interpostos pelo procurador Gabriel Guileger, em síntese, alegando que, em seu parecer, havia proposta de instauração de uma tomada de contas extraordinária e de outras providências acessórias ao mérito, e de que não consta do acórdão embargado as razões por não ter acolhido essas proposições acessórias. Senhor presidente, eu entendo que a decisão embargada, o acordo de parecer prévio 28/2016 desta Câmara, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tem os fundamentos que levaram à conclusão do relator acerca do mérito das contas,
Então, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que não há o que ser esclarecido por meio de embargos, haja visto que não houve nenhuma omissão, conforme o embargante alega, e por isso, então, pelo conhecimento e não provimento dos embargos. Aprovado. A minha pauta está atendida. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência e passo ao relato da minha pauta, o protocolo 676-978-15, pelo encerramento. São as manifestações. Sistema CIT, prestação de contas de transferência, 737.712.12, Fundação Araucária, 103.067.13, 104.020.13, 105.949.13, 108.719.13, 203.436.13, 256.076.13, 596.687.14, todos eles têm manifestações da DAT e Ministério Público, regularidade com recomendações. O protocolo 332.130.16, requerimento formulado por Caroline Lemes Caran, solicita a averbação em seus registros funcionais do tempo de serviço prestado ao Tribunal de Justiça do Estado. Diretoria de Gestão de Pessoas manifestou-se, Diretoria Jurídica também e Ministério Público, todos pelo deferimento. E a proposta do relator pela averbação de 181 dias de tempo de serviço prestado ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, conforme artigos 129 e 130 da Lei Estadual 6.174/70, portanto, pelo deferimento. Está em discussão, está aprovado. Protocolo 229.785.15, Câmara Municipal de Goiuerê, 2014, DCM Ministério Público manifestam-se pela regularidade, e esta é a proposta do relator. A palavra está livre, desejando a todos um ótimo feriado. A próxima sessão deste tribunal será no dia deste tribunal, segunda Câmara, no dia 8 de junho, quarta-feira, 14h, que é o horário regimental. Lembrando que na próxima semana, dia 1º e dia 2, teremos vários eventos comemorando mais um aniversário do Tribunal de Contas do Estado, criado em 1947. Não é isso, conselheiro Fernando? Então, um grande feriado, mais uma vez, a todos os senhores, funcionários e familiares. Levanta-se a presente.